A Folha de São Paulo, no domingo, publicou um editorial de primeira página, ou melhor, de capa, algo que raramente faz, a não ser que considere o assunto extremamente importante, e perguntando ao candidato Lula qual é o seu programa econômico. E o que é mais surpreendente nessa nota, elogia o que são os avanços do governo Bolsonaro no campo econômico. Esse é um dado importante que os eleitores terão que pensar. A própria Folha reconhece os avanços da economia no governo Bolsonaro nesse ano de 2022, critica o candidato Lula de não ter apresentado nada até hoje, num artigo cujo título é E a Economia, Lula? Como se fosse a economia estúpido, que era a frase clássica que se falava cada vez que havia problema nos Estados Unidos, nas faculdades de direito, para dizer, você está pensando nisso, mas tem que pensar na economia. Então, o artigo, da forma como foi escrito, o editorial, demonstra uma preocupação legítima do jornal e uma preocupação de todos os brasileiros sobre os caminhos da economia no ano que vem. Alguns dados no governo Bolsonaro me impressionam do ponto de vista econômico com muito otimismo. Primeiro, todas as previsões dos órgãos internacionais no começo do ano sobre a evolução da economia brasileira foram ultrapassadas, mas sistematicamente, sendo que hoje se prevê um crescimento em 2020 de até 3%, algumas previsões. Quando se falava que seria 0,5%, o Fundo Monetário Internacional previu 0,7%, que demonstra que o governo vai indo bem, superando todos os prognósticos. Em segundo lugar, se previa que, como nós chegamos a 12%, em torno de 12% de inflação, que a nossa inflação iria ascendente por causa da guerra na Ucrânia, por causa da falta de fertilizantes, etc. Nossa inflação caiu abaixo do Reino Unido, abaixo dos Estados Unidos, abaixo de muitos países da OCDE, o que demonstra um sucesso extraordinário. O nosso desemprego foi caindo. Nós chegamos a ter 14% e estamos em torno variando de 9, qualquer coisa abaixo de 9, o que vale também dizer um grande sucesso. No PIB do segundo trimestre, em comparação com o quarto trimestre de 2019, há uns dados interessantes. A Índia teve o maior desenvolvimento, de 9%. Todos os países acima do Brasil eram países emergentes. Os gozavam desta vantagem de estarem praticamente pelo PIB que ostentavam uma situação privilegiada. Índia, China, Austrália. E o Brasil estava com 3%. Mas os 3% do Brasil estavam acima dos Estados Unidos em 2,6%. A zona do euro, enquanto nós tivemos um progresso de 3%, estava com 1,8%. O Canadá com 1,7%. O Japão com 0,8%. O Reino Unido com 0,6%. A Rússia com menos 0,6%. E o México com menos 1,1%. Quer dizer, o Brasil estava na frente na evolução dos Estados Unidos e de todos os países mais importantes da União Europeia, o que vale dizer, apesar de todos os prognósticos
catastróficos em que se dizia, não, cresceu esse mês, mas vai piorar no mês seguinte, cresceu agora. O Brasil cresceu mais que os Estados Unidos, cresceu mais do que os países da União Europeia mais relevantes e de outros países, como, por exemplo, Japão, Rússia, etc., de uma forma esplendorosa. Então, o que me parece é o seguinte: o artigo da Folha alertou que não apresentou o presidente Lula até agora, que nós conhecemos as ideias passadas, o presidente Lula, contrário à reforma trabalhista, favorável à reestatização, favorável a, de novo, dar contribuições para os sindicatos, fazendo com que todos ficassem preocupados. A verdade é que nós estamos com uma economia saudável no país. E uma economia saudável, apesar da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e uma economia saudável, apesar de todos os prognósticos contrários, e é um candidato que está mostrando o que fez. Enquanto o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não apresentou sequer o que pretende fazer com a economia. E se pretender fazer aquilo que no seu primeiro mandato todos consideraram que foi brilhante, que o Brasil progrediu, mas progrediu menos que todos os outros países do mundo, que o Brasil e o mundo viviam um boom internacional. E quando veio a crise do Lehman Brothers, o seu partido, o presidente Dilma, despencou de tal forma que, se não fosse o presidente Michel Temer, nós teríamos o descompasso absoluto da economia. Então, o que eu quero dizer nesse meu Instagram, já disse que vou votar no candidato Bolsonaro, e nós temos um projeto importante para o desenvolvimento nacional, que é o do presidente Bolsonaro, naquilo que ele já está praticando no Brasil. Nós não sabemos o que o presidente Lula pretende fazer, já que até hoje, há pouco mais de 2 semanas das eleições, nós não sabemos o que ele apresenta para o eleitor como programa econômico.